Então, começando agora o próximo capítulo, que é esse capítulo que eu vou dar ênfase maior agora, né? É sobre a bênção de Noé e de seus filhos, né? Vamos lá. Então, esse capítulo 8 foi uma parte que ficou faltando, né? A gente comentar. E vamos aqui ao capítulo 9, que é especificamente a aula de hoje. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra e sobre toda a terra e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Então você veja que agora o Senhor permite, né, o alimento por meio da carne dos animais, né? Que antes, quando o Senhor declarou que era lá no Jardim do Éden, que o Senhor declarou que era para ser o alimento dos homens, ele falou no verso 30, no capítulo 1, verso 29, né? Eis que eu vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, servos-á para mantimento. Então, o mantimento do homem era a árvore que dá semente e o fruto. E também o mantimento do animal, né? O verso 30 diz assim, capítulo 1, e todo animal da terra, e a toda aves do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim se foi. Então, no capítulo 1, do verso 29 e 30, tanto o alimento dos homens como o alimento dos animais era a erva e as sementes e os frutos, né? Aí aconteceu toda essa mudança, né, na situação humana, né, alteração genética do homem, né, por meio dos nefilins, de tudo que aconteceu, que fez com que o Senhor se irasse, né, e fizesse com que o mundo fosse destruído pelo dilúvio. Agora o Senhor permite, né, a alimentação por meio dos animais, tá? Então essa é uma mudança muito interessante que acontece com o dilúvio. Porque mesmo Abel, ele criava ovelha, criava gado, né? E o que dá para perceber é que ele não comia carne, ele utilizava-se do fruto do que o animal produzia, né? E quando ele ofereceu o sacrifício para o Senhor, né, que é a oferta que ele trouxe os primogênitos e a ovelha e a gordura, né, ele ofereceu compreendendo, né, que aquilo representaria, né, o melhor da terra para Deus, certo? Ou seja, dando as primícias para o Senhor. Amém? Então, não há uma explicação direta de que o homem estava se alimentando da carne de animais. Até então, né? Até receber essa ordem que está sendo dada aqui agora no verso 3, né? Aí ele diz assim, a carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Então poderia comer da carne, porém não com seu sangue. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Então, como a vida está no sangue, né, tanto o sangue de animais, ele não queria que comesse, como também não queria que os animais, né, devorassem o homem, certo? Então, o sangue das vossas vidas, ele ia requerer do animal também, tá certo? E assim como o sangue de um do outro, como foi no caso de quem derramou sangue, como Caim matou Abel. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, Deus, ele não tem nenhuma intenção de derramar o sangue humano, né? Porque é a imagem e semelhança dele. Então, o que aconteceu? Ele também ordenou para o homem
a mesma situação da qual ele considera para ele mesmo, né? A imagem e semelhança. Então, o homem não pode tirar a vida de outro homem, né? Então, esse já é um dos mandamentos, né, que surge nesse novo mundo, né, já depois que aconteceu toda a situação anterior. É certo que o Senhor já não tinha permitido o homicídio antes, né? Porque o crime de Caim não foi uma maldade, né? Então, essa maldade, né, já era uma coisa implícita, né? Não precisava dizer que não era para matar ninguém. Mas agora o Senhor declara, né, explicitamente, né, o pecado por meio desse mandamento. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé a seus filhos, dizendo... Eis que eu estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Então aqui, ó, assim como o Senhor tinha estabelecido uma aliança com Adão, agora aqui está vindo uma segunda aliança, tá? Com Noé e com a descendência depois dele. E com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado, de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca até o animal da terra. Tá certo? Então aqui começa uma nova situação na terra, né? Convosco estabeleça a minha aliança e não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então, novamente, o Senhor estabelece uma aliança com o homem e com a terra. E disse Deus, este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então a gente sabe que o arco que acontece quando chove, né? Se forma esse arco, ele ainda nunca tinha sido visto, né? Então, do ponto de vista da ciência, poderia ser que até o fenômeno já existisse, mas ele nunca tinha sido manifestado. Então, esse arco ele só se manifesta quando tem chuva. E quando tinha o vapor que regava a terra antes, né, não havia chuva, até que começou a ter a chuva para o dilúvio, que foi uma surpresa, aí nós começamos a ver que esse arco só começa a acontecer depois do dilúvio, né? Porque aí a terra começa a produzir semente, né? E a ter as estações de chuvas e de seca, como o Senhor colocou no verso que a gente acabou de ler aqui, anteriormente, né? Bom, e acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Então, na consciência do homem deveria ficar registrado que o sinal da aliança estaria presente nas nuvens, né? E que a partir dali o homem não se desesperasse, porque não haveria mais nenhuma chuva destruidora, como foi a chuva do dilúvio. E estará o arco nas nuvens, e eu verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Então ele colocou esse sinal, essa marcação, né, na própria natureza, de uma forma de uma lei, né, que se estabelece toda vez que tem o sol e a chuva, e essa lei é imutável, né? Ou seja, as alianças do Senhor são perpétuas. E os filhos do Noé que da arca saíram foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes foram os filhos de Noé, e destes se povoou a terra. E como começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Então viu Cão, o pai de Canaã,
a nudez do seu pai e fez-lhe saber ambos a seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube que o seu filho menor fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, sejam seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Então veja só, como eu falei, como ele viveu 350, o dilúvio aconteceu no ano 600, tá certo? Então ele viveu mais 350 anos depois do dilúvio. Agora essa questão da maldição de Sem, aliás, de Cão, né? E as atitudes de Sem e Jafé. Deixa eu só voltar lá para fazer um comentário sobre essa maldição aqui. Então, alguns estudiosos da Bíblia dizem que essa situação que Cão fez foi como uma atitude de zombaria do pai, né? E ele chegou divulgando uma má fama, né? Porque Abraão, naquele momento, ele era o governador da terra. Ele estava no papel de Adão, né? Com autoridade. Então, ali foi um desrespeito à autoridade, né? Numa situação em que Noé tinha, vamos dizer assim, se deixado levar, né? Pela carne, se embebedou, mas não era motivo do filho criar aquela situação de zombaria, né? E alguns falam que houve a malícia. Por ter visto o pai nu, houve malícia por parte de Cão. Então, juntando essa zombaria com uma malícia, talvez, né, foi o motivo de haver essa maldição. E o que é engraçado é que essa profecia, né, que Jafé habite nas tendas de Sem, é algo que acontece ainda hoje, né? A gente sabe que alguns dos que moram hoje em Israel não são descendentes de Sem, são descendentes de Jafé, que estão vivendo ali naquele território, né, do Oriente Médio. Ou seja, que quando ele diz, alargue Deus a Jafé, voltando aqui, alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Então isso é algo que a gente vê ainda acontecendo ainda hoje, né? Os descendentes de Sem se misturando, os descendentes de Jafé se misturando aos descendentes de Sem e habitando na mesma terra. Bom, a partir daí começam as gerações. Essas gerações é do capítulo 10, né? Nós vamos deixar para semana que vem, tá? Porque aqui já vai começar uma explicação muito interessante a respeito das situações que vão acontecer na sequência dos acontecimentos quando começarem a se multiplicar novamente o povo sobre a terra, né? Então aqui eu vou mostrar uma representação. Deixa eu parar aqui a apresentação aqui e mostrar uma representação do povo de Sem e Cão e Jafé, né? Então vocês estão vendo aí uma figura, né? O povo de Shem, né? Shem quer dizer nome em hebraico, né? Eles têm uma pele morena, meio avermelhada. O povo de Cão tem uma pele escura e o povo de Jafé tem uma pele branca, né?
A palavra Jafé, em hebraico, quer dizer bonito, e Shem quer dizer o nome. Agora, Cã, eu não sei o que significa. Tá bom? Então, essas aí são as 3 etnias que começam a se multiplicar sobre a face da Terra. Então, agora vamos deixar um espaço para comentários, né? Porque tem muitas coisas aqui que a gente ainda pode explorar para a nossa meditação e edificação sobre esses assuntos que foram falados. Desde a situação da arca, né? A paciência de Noé em obedecer ao Senhor, e essa situação das bênçãos, né? Que o Senhor começou a abençoar novamente a terra, e mandando eles se multiplicarem novamente, né? Quando a terra já tinha passado por uma purificação pelas águas, né? Então a gente sabe que agora, para o milênio, quando o Senhor Jesus voltar, a mesma terra que foi contaminada também com o pecado, vai passar por uma purificação, mas agora pelo fogo, né? E a gente sabe que a simbologia da água e do fogo está presente na nossa vida espiritual, né? Que a água representa o arrependimento, né? O batismo, e o fogo, o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, os irmãos aí, fiquem à vontade para comentar, né? Eu quis terminar essa parte do dilúvio, né? Porque agora começa a contagem das gerações. E na contagem das gerações nós vamos voltar a fazer a conta do calendário, né? Que eu já tinha mostrado na aula passada, o cálculo dos tempos, dos anos, desde Adão até Noé. Que eu fiz um gráfico, né, de contemporaneidade mostrando que Noé, né, tinha convivido, né, com alguns dos patriarcas, né, alguns dos filhos de Adão, né, e que houve uma tradição de conhecimento sendo passada que não precisava, vamos dizer assim, de registro histórico, e que o registro histórico começou com Enoque, né, que foi o primeiro escriba, mas que o Senhor tinha permitido que houve, né, e lá no gráfico que eu tinha mostrado, que até alcança, né, Abraão, né, que essa intercessão dos povos, né, dos patriarcas vai até Abraão, né? Então, se Abraão conheceu Shem, Cão e Jafé, né? Então ele teve direta descrição do dilúvio, né? Assim como Sem, Cão e Jafé teve direta descrição do Jardim do Éden, né? Que permite com que você entenda que a palavra de Deus foi conservada, né? De forma que a gente tem conhecimento do que aconteceu por causa dessas intercessões, dessas vidas que conviveram juntos, né? Hoje é uma coisa bem explorada. Hoje nós vemos na internet bastante mapas como esse que eu tinha feito. Na época que eu fiz esse mapa, eu não tinha visto. Hoje eu saí procurando aí esses mapas de idade, né, e de descendentes, e vi que já tem bastante deles feito, né, mostrando, né, a descendência e a contemporaneidade, ou seja, pessoas que viveram ao mesmo tempo e tiveram um relato da história, tanto do Gênesis quanto do dilúvio. Amém, irmãos? Se alguém quiser comentar alguma coisa, a irmã Gina, o irmão Estênio, né? Eu não... Pode falar. O nome... Pode falar. Alô, irmã Gina? O nome é o quê? Cão, quer dizer quente, em hebraico. Quente? É. Ah. Não me pergunte por quê. Porque quando eu pedi tradução aqui, apareceu hambúrguer, que é ham, né?
Aí eu falei, não, mas eu não vou dar essa para tradução. Pode ser que a palavra hambúrguer tenha a ver com quente. Aí eu pedi no dicionário aqui, né? E aí eu falei, não, mas espere um pouco, né? Cama é o nome de um homem, de uma pessoa. E como eu não tinha tradução para o nome, apareceu hambúrguer. Aí eu falei, bom, eu vou falar que eu não sei o que significa, porque eu não vou falar que é hambúrguer. Mas é por isso que talvez seja hambúrguer, seja quente, né? Porque é uma carne esquentada, né? Pra gente comer. Não sei por quê. Não sei. Mas aqui tá engraçado isso, né? De você colocar uma... Porque quando a gente não sabe uma palavra, a gente coloca aqui no Google Tradutor, do hebraico, né? E aí aparece, às vezes, uma tradução que é mais vamos dizer... Isso mesmo, quente. Tá certo. Por que será que ele tinha o nome de quente, né? O que quer dizer isso? Não foi hambúrguer, foi presunto que apareceu. Tá certo. Não seria por causa da região? Pode ser por causa da região quente, né? Então esse nome aí já pode ser uma adaptação de uma história, né, posterior, né? Mas obrigado, irmã Gina. Eu não sabia que queria dizer quente, porque quando eu coloquei a tradução lá, não era nem hambúrguer, era presunto. Tá certo? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu me admiro, quando eu leio o Velho Testamento, são duas coisas que me chamam a atenção. Como Deus se manifesta tão diretamente para as pessoas. Né? E hoje, a gente, para, vamos dizer assim, receber uma direção de Deus, a gente, às vezes, multiplica os nossos pensamentos, a nossa imaginação, para entender que algo que Deus está falando ou que é a nossa mente que está falando. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de falar, Senhor, será que isso é de Deus? Será que é os meus pensamentos? Quando o Senhor, no Velho Testamento, né, e até mesmo para algumas pessoas, né, alguns apóstolos, né, profetas, isso, os irmãos dizem que o povo isso, exatamente, irmã. O povo da África são os povos descendentes de cão. Sim, porque eu mostrei lá, né, os povos de pele negra, né, são os descendentes de cão, exatamente. Então, o que admiro é como o Senhor aparecia, como o Senhor se manifestava para as pessoas. E hoje nós não temos essa mesma... Nós temos o Espírito Santo para nos guiar, nos dar a direção, nos constranger. Mas tem hora que a gente fala assim, meu Deus, eu quero tomar essa decisão, ou algo está acontecendo na minha vida, como é que acontece isso? A gente fica ainda se debatendo entre o que a gente pensou e no que Deus falou no nosso coração. Né? Então eu fico muito admirado, porque essa é uma comunhão de ouvir a voz de Deus e saber esperar, saber o tempo, saber a hora, que eu procuro para a minha vida, porque muitas vezes a gente está querendo fazer as coisas e não sabe a hora nem o momento, né? Eu, pelo menos, eu vou mais ou menos assim, eu vou orando e vou fazendo, à medida que eu vou sentindo paz, né? E à medida que Deus vai encaminhando as coisas, eu vou tomando as decisões. Aí quando acontece de alguma coisa não dar certo, é da gente ficar preso em alguma situação, aí você para, volta, ora novamente, pergunta para o Senhor se continua para frente, se insiste, se muda de direção. E o que eu acho engraçado é que da forma como está descrito na palavra de Deus, a manifestação de Deus para esses homens era muito direta mesmo. E isso me deixa muito assim, questionando, né, o que é que falta em nós para o dia de hoje, para a gente ter essa comunhão tão direta com Deus. Irmão Marcos, a irmã Sandra fez uma pergunta interessante aqui. Ela está perguntando assim, irmão, dizem que o povo da África são os povos descendentes de cão, isso procede? Sim, é isso mesmo, é verdade. Então, eu mostrei a figura, vocês tinham visto a figura? Vou postar ela de novo. Então, professor Lucas, o que eu estava
procurando hoje, estava vendo essa parte, até comentei com a irmã Andréia, que Canaã que originou os chineses. Eu queria saber a origem do povo da China. Aí fui procurar. E estava os chineses e os mongóis. Eu falei, mas então os africanos também entram. Preciso arrumar minha cabeça. O povo chinês tem pele amarela ou vermelha como a dos índios, né? E aí os índios também são descendentes de Sem, né? Então aqui, ó. Aí eu não sei, isso eu não sei dizer. Na próxima aula eu estou montando já essa árvore aqui, né? Esses são os gráficos que eu achei, e eu tenho outros, né? Que vai levar direto aos povos, né? Babilônicos e assim por diante. Mas eu não sei dizer dos chineses, né? Inclusive aqui, ó, parte do continente, né? Do mundo, dos continentes estão os descendentes, né? Certo? Então aqui, ó, tenho essa figura aqui e tem outros gráficos que eu já estou preparando para terça-feira que vem, né? Para a gente poder entender, inclusive, um vídeo do irmão Luiz que ele fez sobre os descendentes de Abraão, né? Os descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael. É bem, está bem ligado à estátua de Nabucodonosor. Eu estava querendo descobrir os descendentes de Ismael. Então eu peguei faz um tempinho aí que eu tô brigando atrás dessa descendência, onde que eu vou encontrar melhor. Aqueles 12 filhos, né, que foi os filhos de Ismael, que ele teve 12 filhos, né? Por coincidência, 12 tribos também, né? 12 tribos, exatamente como... O pastor Felipe, do canal Curso Bíblico Online, tem um estudo bíblico falando sobre os descendentes de Ismael. É bem interessante o estudo dele. Pois é. Então, eu vi até esse gráfico desse estudo dele, que eu achei, né? Mas eu não consegui baixar, porque eu tinha que fazer uma conta lá no site que ele deixou, mas eu não consegui baixar. Tem aqui porque tem coisa aqui que eu quero deixar para a aula que vem, porque mais do capítulo da aula que vem. Sobre Nimrod, né, que vem até a Nimrod, vai vir exatamente nessa linhagem aí de Cã, né? Vai aparecer Nimrod. Uma coisa interessante, né, irmão Lucas, é que, como o irmão mesmo falou, é que Sem significa o nome, né? Isso. Isso é muito interessante, porque quando a gente vai ver aqui o que Noé falou para Cã, Sem e Jafé, a gente vê sendo dito, bendito seja o Deus de Sem, né? Isso. Aquele que carrega o nome, né? Exato. E nós sabemos que aquele que carrega o nome é o Senhor Jesus, né? Então aqui é uma tipificação apontando para o Senhor Jesus, né? Exatamente. Isso. E fala que Jafé, que Jafé habite nas tendas de Sem. Olha, muito claro aqui a festa dos tabernáculos, né? Interessante isso. Isso, muito interessante. E fala que Cã vai ser servo dos servos dos seus irmãos, olha só. Aí a gente vê aqui um quadro que mostra claramente como será no milênio, né? A gente consegue enxergar
o povo entrando nas tendas de Sem, ou seja, o povo entrando no milênio, né? A igreja, entrando através de Cristo, através das tendas de Sem, Jafé, que tipifica aí o povo, a igreja, e Cã, servo dos servos, tipificando aqueles que vão entrar no milênio, mas eles vão entrar no milênio como servos, né? Como aqueles que vão ser regidos, né, por Cristo e a igreja. Os irmãos conseguem enxergar isso daqui? Muito lindo, né, isso? Eu consigo. Consegui, sim. Pode falar, irmão. Era isso, eu achei muito interessante. Eu achei muito lindo isso que o irmão Lucas trouxe, trazendo aí a tradução desses nomes, e principalmente aí com a irmã Gina, porque, gente, que lindo, o nome Sem, ele significa o nome, e nós sabemos que a palavra de Deus, que aquele que carrega o nome de Deus é Jesus. Olha que lindo. Né? Isso aqui é uma profecia para o tempo do fim. É por isso que a palavra de Deus, ela diz que o Senhor Jesus, que o Senhor nosso Deus, o eterno Pai, ele conta o fim desde o princípio. O Senhor já estava narrando aqui o fim da história nessas bênçãos que Noé deu aos filhos, né? Exatamente. Que coisa tremenda. Coisa que eu acho interessante. Pode falar. É que referente a quando houve a queda, o pecado de Adão e Eva, até então, antes disso, os animais obedeciam, Adão era soberano nos animais. E isso, depois da queda, a gente não vê escrito isso na Bíblia. Aí chega com Noé, mostra que aquilo que aconteceu com Adão, a obediência dos animais, para chegar até a arca, ao entendimento mostra que Noé é soberano também, como Adão era, dos animais. E mostra que há um entendimento, porque a palavra fala que vieram 7 casais, se não estou enganado agora, para a arca, é isso? Exatamente. Isso. Então isso mostra também que... no caso das aves, né, dos animais puros, né, das aves. São os casais de aves, né? Aí, Era só dos puros. Era 7 casais dos puros. Exato. Pode continuar, irmão, seu raciocínio. Que nos remete também à época milenar, porque, na verdade, aqui fala que Noé e os animais e sua família, eles estavam na arca, mas até então não fala nada sobre carne ali. E no ano milenar, né, o que vai acontecer, também fala que nós não iremos nos alimentar. Claro, o glorificado não vai se alimentar mesmo, né, mas eu digo que aqueles que estarão aqui na terra sendo regidos não vão se alimentar por carne, sim também por ervas. É como nos remete à época adâmica, né? Exatamente. É um retorno, né, irmão? Porque, assim, se o leão comerá palha como boi, e o leão é um dos animais mais carnívoros que a gente conhece, então significa que também os homens vão voltar ao mesmo estado antes da época do Éden, né? Quando Deus deu as sementes e os frutos para o alimento. Então, como eu escrevi naquele texto lá, que eu coloquei o segredo da serpente, né? O que acontece no segredo da serpente? Todo o mal e todo o pecado, né? Ele está sempre escondido em uma situação, né? Então, até na nossa a mudança do nosso comportamento, de precisar comer carne, né? É uma coisa que já foi como é que se diz? Decorrente, né? De um pecado, de uma situação de queda, né? E na restauração a gente vê isso, que o Senhor vai nos retornar ao estado inicial, e até a própria humanidade vai ser retornada a esse estado inicial, né? Quando essa situação de comer carne não existia, né? Então é isso que eu vejo, que toda essa situação que a gente vive hoje, que a gente vai tendo como normal, né? Se você falar para uma pessoa, mas é certo comer carne, Sim,
Hoje é porque o nosso DNA foi alterado, a nossa condição humana foi alterada. Mas vai voltar a ser uma coisa, vamos dizer assim, mudada, né? Vai ser mudado para a situação que era no princípio. Tem que falam que comer carne, tem veganos que falam que comer carne é pecado. Eles se baseiam nessa parte da Bíblia, né? Mas no estado que nós estamos hoje, irmão, não pode ser considerado assim um pecado, porque já é da natureza caída, né? Já é uma coisa que Deus permitiu por causa desse versículo que eu li aqui, né? O próprio Senhor deu autorização, né? No capítulo... É bíblico, né? Acho que tá ele só fala para não comer com sangue. E até mesmo tem aquela passagem da palavra que fala que o povo pediu carne a Deus e Deus deu, né? E o povo, a palavra de Deus até fala que o povo comeu tanta carne a ponto de sair pelos narizes. Pois é. Mas ali porque também ali essa... ali foi porque também o povo provocou, né, Deus? O povo ficava... o povo achou que Deus ia Deus estava dando maná que tipificava Cristo e o povo querendo carne. Que tipificava a natureza, né? Carne. A carne querendo carne, né? Cuidadoso. E ainda o povo achava que Deus ia deixar eles com fome, né? Por isso que é interessante, eu vou dar um atento aqui, por isso que é interessante ali, nós estudamos aulas anteriores sobre os animais, até entrou com uma tese do professor aí, sobre que eles falavam. É isso, né? Isso. No livro dos Jubileus fala que os animais falavam e eles foram emudecidos depois da queda. Essa hipótese se torna uma das teses o que, por exemplo, aqui, referente a que os animais vieram até a arca, e também nos remete ao ano milenar, que o professor falou sobre um versículo que os leões, né, tal. Eu entendo o seguinte, que na verdade não é que os animais serão não poderão ser o que é hoje, mas na verdade eles irão voltar o que eram na época da criação. Então, exatamente. Maravilhoso. Nossa, que exatamente. Porque, irmão, a violência de devorar um outro animal é o resultado de um pecado, né, da queda. Porque comer é uma violência. Porque, veja só, a gente vai no açougue, compra 1 quilo de carne e a gente se acha a coisa mais pura do mundo, né? Sabendo que a gente quando a gente vê um jacaré, um crocodilo devorando uma ave, devorando uma coisa, a gente se assusta, né, nesse mundo animal que a gente assiste esses programas de televisão. Poder alimentar, né? Aí a gente fala assim, meu Deus, que coisa horrível, ele vai matar, e o cara tá filmando ali, naquela hora que ele tá filmando, né? E aí ele fala assim, por que ele não vai salvar o bichinho? Às vezes eu tô assistindo aqueles programas, eu falo, por que ele não vai salvar o bichinho? Ele vai filmar aquela coisa horrível, né? Mas de fato é horrível, irmão, porque o Senhor não tinha dado essa prerrogativa para eles no começo, né? E agora vai voltar, no milênio vai voltar o que era no princípio, como o irmão Leandro acabou de falar. Volta ao estado original, poder brincar com o leão. Vai poder brincar com o leão, exatamente. Justamente o que o irmão Lucas vem dizendo, né? Que vai voltar ao estado original, né? Lá brincar com o leão, pegar em cobra peçonhenta, ela não picar a gente.